Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula da disciplina de Tecnologia da Madeira. Primeiro, eu gostaria de, de falar um pouco sobre a disciplina, né, sobre como que está acontecendo o AVA. Deixa eu só abrir o AVA aqui na página correta aqui. Eu vou apresentar ele aqui, então, né? Então, lembrando que vocês têm até o dia. Eu vou deixar até o dia 5, dia 5 do 7, né, às 8 horas, para deixar os dois questionários da disciplina, é, fazer e entregar aí pelo AVA, né? Então, até o dia, até dia 5 do 7, né, segunda-feira agora, até 8 horas da manhã, beleza? Lembrando que quem, não consegui entregar, professor, estava trabalhando, trabalho apertou, não consegui, tá, beleza, não tem problema. Mas, para aquelas pessoas que fizeram dentro do prazo correto, né, é injusto que quem entregou depois tire o mesmo ponto. Aí a gente faz um descontinho ali, porque entregou atrasado e a gente, mas pode entregar, beleza? Hoje, por acaso, também, deixa eu olhar, conferir a data aqui. A Andrea mandou aqui hoje, ó. Nosso bloco, então, ele vai terminar essa semana. Então, essa é a última, foi a nossa última atividade, né? Nós tivemos 3 semanas de aula, né? A primeira semana eu fiz a apresentação da disciplina, eu falei um pouco sobre a importância da tecnologia da madeira, né, para o nosso setor, para o setor de florestas. Na aula passada, a gente começou a falar sobre os componentes químicos e anatômicos da madeira, e na aula de hoje a gente vai falar sobre as propriedades organoléticas. Para esse bloco, então, né, a gente tem duas atividades, né? Vocês já devem estar vendo a minha tela aí, né? Se alguém tiver podendo falar, por favor, confirme aí para mim. Sim. Então, a gente está vendo aqui, eu vou pôr a minha tela. Vamos lá, Ava. O Ava hoje ele tá meio devagar, tá assim para vocês aí também? Bom, enfim, aqui está minha tela, ó. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre a disciplina, sobre prazo, sobre o que tem que fazer no bloco, tá dentro dessa pasta aqui, ó, planos quinzenais. Vocês estão vendo, né? Planos quinzenais, tá aqui. Aí, dentro aqui, a gente tem os dois questionários, né? Dentro da pasta, a gente tem as aulas, né? Então, para o caso dessa aula aqui, a de hoje, né, a propriedades organolépticas, vocês deveriam ter entrado aqui, né, aula 2, aulas e arquivos, né? E aqui, então, tem a aula gravada, tem um vídeo complementar que, né, que caso tenha surgido alguma dúvida, você vem aqui, né, também uma visão diferente, alguma coisa complementar e dá aula. E aqui tem uma leitura complementar, né? Nós vamos fazer, dar uma olhada nela hoje também, e também os slides da aula, beleza, galera? Depois, se vocês fizerem isso tudo, vocês voltam e vamos para o questionário. Deixa eu só dar uma conferida aqui como é que está o questionário, como é que está o andamento do questionário. Vou ver nota de ninguém, não, não se preocupe. Alguém tinha me perguntado quantos pontos está valendo. Eu acho que um questionário vale um questionário vale 10 e o outro vale 10 também, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. É isso? Quem fez aí o questionário? É 10, né? São 9 questões, cada uma vale 1,11, não é isso? Ué, cada uma questão vale 1,11, ela. Então vale 10. Esse primeiro vale 10. Ó, muita gente já fez, ó. Questionários. Vamos ver aqui quantas pessoas fizeram já. A galera tá tirando notinha boa. Isso aí, galera. Ó, já tem 38 e tem 23 que já fizeram o segundo. Beleza. Tá bom, mas tem muito mais gente aí na disciplina. Então, vocês não deixem para a última hora, não, para fazer as coisas com pressa, estuda, porque é uma disciplina que. Pode falar, Luiz. Ô, professor, eu fiz o primeiro questionário e o primeiro questionário apareceu a nota, valendo 10. Só que o segundo não apareceu, mas ele vale 10 também? Eu acho que vale sim, vale 10. Ah, então tá ok. Ele não Obrigado. apareceu a nota, o questionário? Não, quando eu fechei a tentativa, ele não apareceu a nota.
Aí deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tem menos questões, eu acho que ele vale 10 também. Porque eu fiz isso, eu fiz o questionário, fiz esse negócio, mas a gente tem tanta coisa na minha cabeça, olha o tanto de disciplina que eu dou. Então, quando vocês vierem me mandar uma dúvida, já falo assim: ô professor, eu sou da disciplina de tecnologia da madeira, entendeu? Porque eu não vou saber assim diretamente o nome de cada um. Não. São sete questões vezes 1,43. Faz aí. Quem é bom de matemática aí? Quem que é o fera da matemática aí para nós aí? 7 vezes 1,43. Dá 10 também. Beleza, galerinha? Beleza. Então tá bom, então. Então nós vamos parar de enrolar e vamos começar a aula, né? Não? Vocês estão. Deixa eu ver aqui. Eu quero falar umas considerações sobre a aula passada. Então a gente falou toda essa questão, né, das propriedades e da estrutura macroscópica, né? E do estudo anatômico da madeira. Então a gente falou. Primeiro a gente falou sobre o que que é madeira, né? A gente falou que são materiais lignocelulósicos, né? São materiais de origem vegetal, de características fibrosas, constituídos, então, de celulose, hemicelulose e lignina. E a gente falou que cada espécie ela tem uma composição química diferente, tanto química quanto anatômica, né? Então, aqui, por exemplo, a gente falando sobre a composição química, né, que são, vamos lá, lembrando, né? Então, qual que é a diferença entre composição química e anatômica? Quem pode falar aí? Vamos lá. Ninguém pode falar, não? Então tá, beleza. Já que vocês não estão a fim de falar, vamos continuar aqui então. Então, eu falei sobre essa questão, né? Então, quando a gente está falando de componentes químicos da madeira, a gente está falando, então, quais são as principais moléculas químicas, né, que compõem a madeira, né? Então, a gente falou sobre a lignina, a gente falou sobre a celulose, a gente falou que, né, esses carboidratos, eles são formados principalmente por celulose e hemicelulose, né, que são moléculas parecidas, né, o arranjo delas é parecido, e falando que além desses, né, lignina, celulose e hemicelulose, a gente ainda tem algumas outras composições dentro da madeira, né, que são algumas composições que têm químicas com um valor uma porcentagem baixa, né? Porque a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, lignina. A gente tem um valor ali em torno de 50%. Celulose, hemicelulose, ali a gente tem 20% e 5%, né? E já a matéria orgânica, né, que seriam esses extrativos aqui, eles estão em torno de 1 a 5%. E matéria orgânica, inorgânica, né, seriam de 0,4 a 0,5%. Então, eu estou falando aqui, mas eu esqueci de colocar o slide, né? Estou mostrando aqui, vocês nem falam. Vocês estão vendo o slide agora? Agora sim. Beleza. Celulose, né? Essa aqui é a estrutura da molécula de celulose, de uma molécula de hemicelulose, né? Aqui é celulose e aqui é hemicelulose, né? A gente viu essa diferença nesses principais aí grupos químicos da madeira. Então, a gente falou sobre lignina e falamos sobre a importância aqui, né? Quais são as funções, né? Condução de líquido, transformação e armazenamento e transporte de substâncias e da sustentação vegetal. Aqui, né, uma lâmina, né? Lá na biologia, vocês devem ter aprendido, visto uma célula. Gente, vocês já olharam no microscópio e viram uma célula, vocês vão acreditar que existe uma célula, que existe vírus, que existe bactéria, que existe tudo. Vocês devem fazer a disciplina de microbiologia, né? Lá também vocês devem ter usado o microscópio. Na madeira, quando a gente usa o microscópio, a gente vê isso aqui, né? Vê basicamente isso aqui. A gente está falando do mogno africano, que é uma madeira, uma das espécies cultivadas para
para utilização para serraria, né? Que é um móvel de mogno, ele vale um dinheiro muito bom. Então, por que a gente tem que conhecer essas estruturas? Uma das importâncias é saber identificar a madeira, né? Então, aqui a gente está vendo cor, né? Por exemplo, a cor aqui é totalmente diferente a cor dessa madeira é diferente dessa. Olha, a gente tem aqui também se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, aqui, vocês conseguem ver o meu mouse aí? Deixa eu ver se ele fica. Não. Consegue ver onde está? Então, vamos comparar aqui, ó, esse elemento de vaso do mogno com o elemento de vaso desse raminho, né? Então, a gente vê aqui uma coisa totalmente diferente, né? Olha, nesse elemento de vaso, a gente não vê nada, a gente vê pouca coisa circundando ele. Já nesse outro aqui, né? Por exemplo, olha esse aqui, né? Qual a diferença? Você já consegue ver um conjunto aqui, né, esse branco aqui, circulando esse elemento de vaso. Então, por exemplo, quando a gente vai lá na chave, eu falei um pouco sobre isso, sobre chave de identificação. Então, lá na botânica, vocês devem ter visto isso também em botânica, né? Na botânica, como que a gente faz para identificar? Por exemplo, você tem certeza que essa é uma espécie, por exemplo, de quaresmeira. Então, a gente tem uma quaresmeira, mas aí, como que eu identifico com certeza ela? Existe a questão das chaves de identificação. Então, como que funciona uma chave de identificação da madeira? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho no Google. Chave de identificação da madeira. De madeira. Vamos ver aqui. Chave interativa. Aqui, ó. No Laboratório de Produtos Florestais. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Chave de identificação. Nossa, o negócio é velho, para Windows XP, meu Deus do céu. Ver se eu consigo. Na chave, não. Vem me baixar. Esse aqui não vai rolar, não. Deixa eu ver aqui. Não. Já tô quase achando aqui. Deixa eu ver se consigo. Vamos ver se vai baixar. Aqui, ó. É bem bacana isso, porque sempre vai acontecer isso. Mais vai acontecer para vocês, ainda mais que de floresta. Sempre alguém vai perguntar para vocês assim: que espécie é essa? Vai ser a primeira pergunta que alguém vai fazer para vocês. Então, se você não sabe identificar, você pelo menos de cara, né? Muitas espécies a gente não vai saber identificar de cara. Então, a gente tem essa questão aqui que nos ajuda, a chave de identificação. Mas espera aí, computador, sem travar. Espera aí, computador já volta. Vamos lá, computador. Não, por que saiu? Não pode mais ver? Não estão querendo deixar eu ver a chave de identificação, não. Ué, por que parece sumiu? Chave de identificação. Vamos ver aqui como é que começa. É só falando sobre um programa, tá vendo? Ele vai classificando a matéria, a madeira, olha. Deixa eu ver aqui. Então, você vai abrir aqui, ó. Você já vai ter que colocar uma lâmina, né? Olha, para vocês verem a diferença entre uma espécie e outra. A gente tem a castanha, tem aqui, ó, a peroba, que é uma outra, o aspidosperma. Esse é um programa que foi criado, né, na universidade, no Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, para identificar. Então, sempre que isso vai ocorrer muito, né? Infelizmente que a gente não vai ter como ter acesso a essa chave de identificação, mas sempre que ocorre, né, essa dúvida, né? Por quê?
nos órgãos, né, ambientais, por exemplo, quem for trabalhar em órgãos ambientais, por exemplo, vai chegar lá, qual é a ocorrência que mais ocorre? Desmatamento ilegal. Então, vai chegar lá um monte de madeira lá no pátio e vai falar assim para você, que madeira de que espécie é essa aqui? Então, entendeu? Porque se você fala lá, não, isso aqui é eucalipto, então o cara não está cometendo um crime. Então, a gente tem que saber conhecer os componentes anatômicos da madeira para saber diferenciar qual espécie é de qual espécie, né? Eu vou ver se eu baixo essa chave de identificação, né? Esse livro de identificação de espécie. A gente falou sobre essa questão da madeira, né? Falou sobre deixa eu chegar no lugar aqui que tem aqui, ó. Então, tá, a gente falou sobre as composições químicas, né? Expliquei por qual é a importância de conhecer os aspectos anatômicos, né, da madeira. E aqui a gente falou sobre essa estrutura macroscópica daqui da madeira também, né? Quais são as estruturas que tem na madeira. E aqui eu fiz uma pergunta para vocês, né? Aonde está o crescimento da madeira? Vocês lembram lá que a região do crescimento é essa região aqui do câmbio, né? A gente tem dois tecidos, né? O câmbio é um tecido também meristemático, né? Vocês lembram lá? Nossa, meristemático, que nome que é esse? Vocês devem ter visto isso lá na biologia, né? Esses tecidos meristemáticos são onde ocorrem as divisões celulares e o crescimento, né? Eu acho que eu até fiz essa pergunta também lá durante a aula. Eu perguntei lá o que significa crescimento. Crescimento, então, significa novas células, né? A construção de novas células. Tá, ok. Então, a gente sabe que crescimento está ligado à construção de novas células. No nosso caso aqui, da madeira, a gente está basicamente criando xilema, né? Então, onde esse xilema ele é criado? Ele é criado nessa região aqui do câmbio, que fica bem próximo à casca, né? Então, toda essa região aqui, né? Essa região aqui, eu falei sobre essa questão de essa parte escura aqui ser a parte mais velha da madeira, né? Que um dia foi o câmbio, né? E eu falei com vocês sobre essa questão que a árvore ela cresce da medula para a casca, né? Ou da casca para a medula. Na verdade, né? Ela cresce da região do câmbio para frente, né? Então, por exemplo, aqui está o câmbio. Essa árvore ela vai crescer para onde está aqui o meu mouse, né? O crescimento em diâmetro dela, né? É o crescimento secundário, né? Porque na biologia a gente tem duas fases, né? A gente tem o crescimento primário, né? Que a árvore vai crescendo em altura, né? Quando ela está na sua fase jovem, né? Imagina, você vai ter lá o crescimento quando numa muda, vamos pensar lá, numa muda de eucalipto, né, que você acabou de fazer o transplantio dela para o campo. Ela está lá fininha, primeiro o que vai acontecer? Ela vai crescer nos galhos ali, né, naquela parte apical da planta, né, ela vai crescendo ali nos galhos, onde a gente tem o crescimento primário, que seria o crescimento em altura, né? Ali nos tecidos meristemáticos. A mesma coisa ocorre quando a planta começa a crescer em diâmetro, né? Que a gente chama de crescimento secundário. Essa região de crescimento ocorre no câmbio. Então, ok. Vamos imaginar que essa árvore aqui, ó, bem perto da medula, tudo isso aqui um dia foi um câmbio que perdeu sua atividade, né? Porque vamos imaginar esse anel de crescimento aqui. Aqui existia um câmbio, né? E a partir daqui ele foi criando novas células até aqui, né? Até chegar nesse outro anel de crescimento. Então, o que seria esse anel de crescimento? Vocês lembram lá que eu falei sobre o crescimento tardio e o crescimento primário, né? Tardio e inicial? Qual que era a diferença? O que significa o crescimento aqui de um anel para o outro, né? A árvore, ela tem duas fases de crescimento, né? Durante o ano, né? A gente tem uma fase entre a primavera e o verão, né? Primavera, outono e verão, né? E no verão, a árvore ela cresce muito mais
né, nessas condições com temperatura e umidade alta, que é no verão, né? E quando ela chega ao final desse crescimento, né, no verão, na célula, na parede vegetal ali, no lume, ela deposita uma substância dessa cor, né, que fica depositado ali na parede celular, no lume, né? Essa substância é que dá essa cor aqui, ó, essa cor escurecida aqui dos anéis de crescimento. Então, a árvore cresce ela tem um pequeno crescimento ali durante o inverno, outono, né? Mas, quando ela chega nesse final do crescimento do verão, ela deposita na camada da parede celular ali, onde era o câmbio, onde começa a crescer, ela deposita uma substância com essa cor e forma esse anel de crescimento. Então, quer dizer, essa região do câmbio que está aqui, um dia ela foi aqui, né? E aí ela perdeu a sua atividade fisiológica, né? A atividade de crescimento, ela perdeu a sua atividade e foi crescendo, né? Então, por exemplo, aqui gerou nesse anel de crescimento. Então, a gente começou a formar novas células, passou outono, inverno, primavera, verão, e chegou à sua fase de crescimento aqui. Aí é depositada a substância na parede celular, no lume, né? Ela perde a sua atividade e, a partir daqui, ela começa crescendo. Então, ela vai crescendo, 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 crescendo. Aqui, agora, ela vai formar células para cá, né? Então, ela vai começar a crescer mais ainda em diâmetro, até o final da sua vida, né? Só que aí, então, a gente comentou essa questão do anel de crescimento, né? Deixa eu ver se é algum aluno que mandou mensagem aqui. Não. Então, pessoal, a gente comentou essa questão da dendrocronologia, né? Que é a área dentro da floresta que estuda a variação climática através dos anéis de crescimento, né? Então, o que tem nessa Por que a dendrocronologia ela é mais utilizada nas áreas de clima temperado do que nas áreas de clima tropical? Porque a árvore ela é sensível, né? Nas áreas de clima temperado, a gente tem uma distinção muito maior, né, entre entre verão e inverno, né? Então, o que acontece? Lá no inverno, o inverno é quase que completo, sem chuva, e com temperaturas muito baixas. Então, a gente consegue distinguir muito claramente quando é inverno e verão. Já aqui nas regiões tropicais, a gente tem muita variação climática, mesmo dentro do inverno e no verão. Então, do nada, se ocorre um dia no inverno e está um solão. Então, esse pequeno dia com sol, ele pode interferir nessa contagem da idade, né? Então, por isso, aqui no hemisfério, nos climas tropicais, a gente tem alguma certa restrição quanto a contar a idade da árvore pelos anéis de crescimento, por causa dessa variação climática das nossas estações, né? Então, essa acaba atrapalhando um pouquinho, mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer a contagem desses anéis e estimar quantos anos tem cada árvore, de acordo com isso. Mas lembrando que o uso principal desse é estudar como foi o clima no passado através desses anéis de crescimento. Né? A gente falou sobre os anéis de crescimento, falamos sobre todas essas estruturas macroscópicas, falamos as características da casca, né? Falamos entre outros. Deixa eu ver, casca, câmbio, falamos sobre o câmbio, né? Sobre os anéis de crescimento aqui que eu estava falando. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Onde é depositada né, a substância que forma o anel de crescimento, né? Aqui, ó, early wood e late wood, né? Crescimento inicial e crescimento tardio, né? Aqui, ó, tá vendo? Essa parte preta é onde formam essas linhas do anel de crescimento. Então, aqui, ó, a gente tem o parênquima, né? Que é o xilema, tá vendo? Ó, são células. Aqui, ó,
aqui vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom, né? Deixa eu dar um zoom aqui, agora eu acho que está dando para ver melhor. Ó, aqui, ó. Então, aqui a gente tem aqui a estação de crescimento. Então, não vamos começar daqui, né? Aqui está melhor. Aqui, ó, a gente tem um anel de crescimento, né? Então, quer dizer, essa árvore aqui, ó, ela cresceu de um certo ponto, até onde a gente não sabe, até esse primeiro anel de crescimento. Ok. Aqui foi depositado, então, nessas células aqui, ó, essas células aqui, né, foi depositado essa substância química que deu a cor, né, no lume celular ali. Então, o que ocorre? A partir daqui começa, essas células aqui, elas começam a ficar ativas e o crescimento celular, né, a divisão celular, né, ali essa passa a se formar o câmbio, né, constituir o câmbio onde tem o crescimento da árvore, e aqui vai se formando todas as outras células, né? Então, por exemplo, quando essa árvore estava aqui, ela foi formando essa célula, ok. Então, a gente passou do crescimento inicial, né? E do crescimento tardio, né? Aqui, ó. Quando chegou nesse crescimento tardio, no fim do verão, ela começou a depositar, então, essa substância na parede celular ali, no lume celular. Aí formou um novo anel de crescimento. Ou seja, nessa estação de crescimento aqui, ó, verão, inverno e verão, né? Ela cresceu essa distância aqui, né? Que se a gente mede, a gente sabe quanto que a planta foi crescendo anualmente. Aí, a mesma coisa para cá. Você percebe? Olha para você ver. Se a gente for comparar, por exemplo, essa seção de crescimento com essa seção de crescimento. Aqui, ó, como nessa seção de crescimento, a árvore cresceu muito mais. Alguém que pode usar o microfone pode me falar por que a árvore pode ter crescido mais aqui do que aqui? Cresceu praticamente o dobro de crescimento. Pode falar. Porque foi no verão? Tá, porque foi no verão... porque foi no verão e... E o outro foi no inverno? Não. Tá, beleza. Um foi no verão e outro foi no inverno. Não, na verdade, não. Esse crescimento... exato. Né? As condições daquela estação de crescimento foram mais favoráveis do que nas demais. Por exemplo, um ano, a gente tem, por exemplo, muita variação, né, entre verão, quantidade de sol, né? O clima atmosférico, né, ele pode o efeito El Niño e Laninha, eles, né, aqui perto da região da América do Sul, eles comandam muito o regime de chuvas no Brasil, por exemplo. Então, um ano pode chover muito mais que o outro. Então, quer dizer que nessa estação de crescimento aqui, pode ter acontecido alguma coisa no clima que não choveu, não fez que chovesse tanto, né? Quanto aqui, ou a temperatura, né, ficou mais alta, e chover, quer dizer, combinou temperatura ideal e quantidade de chuva superior aos outros anos. Aí, por isso, a planta pode ter crescido. Mas sempre ela vai formando células e mais células, ela chega até essa final da estação de crescimento, aí, para ela sinalizar que aquele tecido vai parar de ficar ativo, ela manda essa substância química para a parede vegetal e ali, então, forma um anel de crescimento. A partir dali, ela vai crescendo, produzindo um xilema e assim até o ciclo da vida dela, né? Anéis de crescimento representam o incremento, a cada ano é acrescentado um novo anel ao tronco, né? Então, pessoal, então quer dizer, aqui, ó, né? Aqui ela foi composta tanto por esse crescimento inicial quanto esse crescimento tardio, beleza? Então aqui, ó, beleza. Então aqui é uma estação de crescimento. Essa parte aqui é uma estação de crescimento. Essa outra parte aqui é uma estação de crescimento que foi muito mais favorável à planta do que uma estação de crescimento passado. Quando a gente fala estação de crescimento, a gente está falando inverno, primavera,
outono, inverno, né? E primavera, verão, que é onde a árvore começa a crescer mais. Então, sempre que vocês olharem para uma lâmina assim, a primeira coisa que vocês têm que identificar é isso, né? É a questão da formação, né? Dos anéis. Aí a gente falou sobre essa questão de estudos, né? Que pode calcular os anos, mas aqui é dependente, cerne alburno, o alburno, né? Qual que o cerne é a parte, né, que não tem atividade da madeira, né, essa parte mais escura aqui, e essa parte mais clara é o alburno, onde há atividade fisiológica ainda da planta, né? A partir do que a planta vai crescendo, essa parte ela vai se escurecendo, né? E ela vai perdendo a sua atividade fisiológica. E a gente falou, né? Deixa eu voltar lá, aquela imagem está muito boa, né? Aqui. Então a gente falou também na aula que é sobre essa questão, né, a gente falou sobre essa questão o que aqui, né, a madeira mesmo propriamente dita, né, uma madeira, o que é utilizado mesmo, a parte que vai conferir a maior resistência da madeira é o cerne. Então, quando a gente vai escolher uma espécie, né, mais adaptada à nossa realidade, a gente sempre olha essa questão da característica da proporção de cerne e alburno, né? Porque se uma madeira ela tem muita proporção de alburno em relação ao cerne, ela não vai ser uma madeira tão resistente. Já ao contrário, então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente precisa de uma madeira mais resistente, no caso eu citei aquele caso da construção civil, então eu falei um pouco sobre essa questão do cerne, né? Então, a gente tem sempre que, examinar a madeira também, de acordo com essa relação cerne-alburno. Tá, beleza, cerne-alburno, medula, tá. Então, beleza. Então, foi isso que eu falei, né, sobre a aula passada. Então, vamos ver aqui o que temos para hoje. Alguém quer tirar alguma dúvida aí sobre a aula? Tem alguma dúvida? Por favor, faça perguntas. Ninguém quer fazer nenhuma perguntinha aí? Ô, professor, Sim, então quando o alburno perde sua atividade fisiológica, ele vira um cerne? exato. Ele vai virando, ele vai perdendo a sua atividade fisiológica e vira, sim, um cerne. Então, só que... Não é que ele vira, a célula escurece, né? A célula escurece porque ela para a sua atividade fisiológica e é depositada aquela substância química. Sim, pode falar. Só que, nesse caso, o alburno tem um tempo específico que ele fica na atividade fisiológica ou varia de acordo com a espécie? Vai variando de espécie, não tem um tempo certo, não, entendeu? Então, por exemplo, desse slide aqui, vamos ver se eu estou vendo aqui, se a gente pudesse, a nossa aula vai ficar só daquele slide lá. A aula vai ficar só nesse slide, com foto boa que arrumamos aqui. Bom, se a gente, olha para você ver, essa parte mais clara aqui, se for, essa é uma madeira do Brasil, tá, gente? A gente tem que relevar algumas coisas. Então, só do que eu estou vendo aqui, ó, essa parte mais aqui, ó, porque essa parte aqui é a parte mais velha da madeira, né? Se a gente for contar aqui, ó, só que eu estou vendo, 1, 2, 3, 4, 5, olha para vocês verem já como a estação de crescimento faz diferença. Olha, nesse ano aqui, ó, aqui está um anel de crescimento, aqui está outro anel de crescimento. Está vendo quanto essa planta cresceu nesse ano e cresceu nesse? Está vendo? Já aqui a gente já consegue ver uma diferença. Mas voltando à pergunta como é que esqueci seu nome? Kylie, seu nome? Kylie. Kylie, da pergunta do Kylie, ó, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossa, aqui 8, olha essa fase de crescimento, 8, 9, tá vendo? Esse alburno aqui, ó, que está mais próximo do cerne, ele ainda está em atividade fisiológica de mais ou menos uns de 8 a 10 anos, entendeu? A gente fala assim, parece que não, ela cresceu agora, ela já perde, né? Então imagina
Para esse aqui ter virado alburno, né? Então, se a gente contar aqui, vamos ver quantos anos tem essa árvore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, olha que crescimento. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais 8, 26 anos, né? Então, quer dizer, essa parte aqui, ó, né? Ela ficou, então, tem 26 anos, né? Para ela ter virado alburno, né? Então, o tempo não é tão, a passagem assim não é tão rápida, né? Porque se a gente pensar, cada estação de crescimento ela vai ter um ano, né? Pelo menos um ano ela vai ter alburno. Então, se para essa parte aqui virar o cerne, ela vai durar mais ou menos 8 anos, né? Mais 8 anos, né? Então, quer dizer, essa próxima daqui um ano ela vira, aí essa outra, e assim por diante. Entendeu? Não é uma coisa assim, do nada, ela para e vira, né? E quem vai virar o alburno aqui dentro? Quem é a próxima, o anel de crescimento? Qual a próxima parte que vai virar o alburno? É essa parte aqui, né? O cerne, desculpa. Essa parte aqui, mais próxima ao cerne, né? Então, ela vai virar o alburno. Ela vai perder sua atividade fisiológica e virar o alburno. Beleza, galera? Então, deixa eu passar aqui para a aula 2, né? Propriedades organolépticas da madeira. E aí, o que vocês entenderam sobre propriedades organolépticas? Fala aí para mim. Classificação da madeira segundo os sentidos humanos? Isso, exato. Você é um tecnologista da madeira aí, ó, tá surgindo na área florestal. Gostou da disciplina aí, cara? A gente ainda vai falar muita coisa sobre serraria, etc, etc. Tá, beleza. Vamos voltar aqui, senão eu não falo da aula. Falo demais, não falo da aula. Então, aqui, ó, as propriedades organolépticas da madeira são aquelas que impressionam os órgãos sensitivos, sendo elas cor, grã, textura e desenho que apresentam o material, né? Bem como odor, sabor. E é isso, já se pensaram, um dia, imagina você tá lá no laboratório de tecnologia da madeira, lambendo um tronco para ver, não, essa árvore é aquela árvore lá por causa do gosto. Já imaginou, chega alguém, tira uma foto, você lamber na árvore, que bonito que vai ser? Vocês já pensaram nisso? Mas cientistas, né? Cientistas são cientistas, né? São diretamente ligadas ao seu valor decorativo e ornamental, né? E aos usos de cheiro. Então, a primeira é a cor, né? Deixa eu colocar nos slides aqui que fica melhor, né? Tá. A cor. Então, das principais propriedades organolépticas, né? Vocês estão vendo aí o meu slotão? Então, as principais características observadas são cor, né? Claramente, é a primeira coisa que a gente observa, é a cor, né? Dentro dessas questões das propriedades organolépticas, né? Brilho, lógico, grã, massa específica, gosto, é o que eu falei, né? Textura e cheiro, né? São uma das principais dessas principais características, né? É preciso considerar que existe subjetividade nessa avaliação, devido às diferenças de sensibilidade aos avaliadores, né? Então, por isso que cada vez mais a gente quer trabalhar com números, né? Criando como quantificar essa questão por exemplo, se a gente estivesse pensando do seu salgado, né? Por exemplo, eu sou aqui daquelas pessoas que o almoço tem que ter um mínimo de sal. Se tiver um pouquinho a mais de sal, né? Eu já reclamo, já chega lá e reclamo, nossa, essa comida está salgada demais. Aí, agora imagina um contrário, uma pessoa que adora uma comida salgada, parece boi que fica lambendo sal no coxo lá, né? Agora, imagina eu experimentando uma comida e falando que está boa, e esse cara experimentando uma comida que está uma comida que está nem com muito sal e nem com pouco sal. Eu vou falar que essa comida está muito salgada e ele vai falar que a comida está sem sal, entendeu? Entenderam o problema da gente usar um pouquinho essa questão da propriedade organoléptica? Ela tem essa questão. Como a gente está trabalhando os nossos sentidos, e essa questão, né, de quanto está salgado, ela pode ficar
um pouco sub ou superestimado, né? Então, aqui a gente tem a principal cor das madeiras, a cor rosa, né? Essa cor rosa, essa cor aqui, ó. Eu construí minha cama, cara. Eu pintei, né, na disciplina de tecnologia da madeira na universidade, o professor Cristóvão, meu chegado, ele falou assim, o trabalho final da disciplina era construir um móvel. Podia ser qualquer um móvel, qualquer coisa que você, o cara construiu um criado, o outro, uma cadeira, não sei o que, era isso. Você tinha que ir lá, cortar, derrubar a madeira, né? Vocês já, por acaso, em colheita, né? Vocês já devem ter feito colheita, vocês devem aprender a usar uma motosserra, né? Para derrubar uma árvore, né? Então, essa cor aqui, ó, esse verniz, eu pintei a minha cama desse verniz aqui. Agora, eu não me recordo o nome dessa cor aqui, gente. Essa cor é bonita demais. E tá vendo esse preto aqui, assim, ó? Isso aqui, sabe como que é feito isso? A pessoa pega a madeira, né? E pega o maçarico e passa assim na madeira, e essas partes aqui, né, onde tem esses anéis aqui, os anéis de crescimento dela, elas começam a queimar, ficar preta. Aí você vai lá e lixa e faz esse preto aqui, ó. Aí depois você vem com cedro, eu acho que chama isso aqui, ó. Essa cor chama cedro. Depois eu vou conferir e falo para vocês direitinho. Eu esqueci agora, me fugiu o nome dessa cor. E eu lixei a madeira, era uma madeira de pinos, cara. O pinos, né, o pinheiro, ele tem uma cor muito clara, tipo essa aqui, ó. Ele era mais ou menos desse jeito, né? Eu peguei ele, eu passei o maçarico nele, né? Maçarico né, você tem um gás, né? Uma mangueira que vai cuspindo fogo assim. Aí você passei aqui, ela ficou mais ou menos assim, ó, com esses anéis de crescimento aqui, ó, coloridos desse jeito aqui, preto, né? Que você começa a queimar ali, mas você não queima a madeira toda, porque você está só dando uma flambada nela. Depois eu lixei e passei o verniz e ela ficou nessa cor, muito mais bonita do que essa cor clara aqui. E aí eu construí a minha cama com ela, ela nunca quebrou. Eu fiquei com essa cama lá uns 10 anos, até eu vender ela depois que eu saí da universidade. Olha, a gente tem esse roxo aqui, né? Esses roxos aqui vocês já devem ter visto, né? Por aí, nessas placas de madeira que fica onde tem algumas, construído para separação, né? Então, a cor é uma que é utilizada, existem diversas cores, né? Imagina a diversidade que é na natureza. Naquela aula lá mesmo, a gente viu, né, uma cor, né, onde fala de casca, né, desse eucalipto. Olha que cor mais bonita, né? Imagina você ter uma cor tipo restart, hein? Você postar sua cama uma cor da madeira desse jeito. Então, é bem bonito. Existe essa total diversidade de cores, né? A cor, então, como que essa cor é originada, né? Então, ela é originada por substâncias corantes depositadas no interior da célula que constitui o material lenhoso, bem como impregnados nas suas paredes celulares. Exerce influência sobre o valor decorativo da madeira, né? Então, essas cores, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa cor são substâncias, como a gente falou lá na aula passada, sobre a questão da quantidade dos componentes químicos da madeira, que tem lá terebintenos, né? Vamos voltar lá no slide lá, vai e volta aí. A aula aqui é só conversa, hein, galera? Aqui, ó, né? Nessa aula aqui, ó, extrativos, a gente tem os terpenos, a gente tem, não, só quero circular isso aqui. Ácidos graxos, a gente tem alguns outros componentes químicos, né, que estão na madeira. Por exemplo, esses componentes químicos, eles podem dar essa característica da cor da madeira. Então, essa cor da madeira, ela vem, né, por substâncias corantes depositadas no interior das células, né? Então, vamos imaginar, aqui está a célula, né? Você tem lá a célula, ela vai perdendo a atividade fisiológica e vai sendo depositada algumas substâncias químicas ali. Essas substâncias químicas, geralmente, têm a função de defesa, né? Contra fungos e insetos, né? Então, dependendo da espécie, isso pode deixar a cor muito exótica ali dentro, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ela pode ser esbranquiçada, isso aqui é uma madeira de pinos, né? Aqui também, essas madeiras mais claras, o pinus tem essa
enegrecida. Aqui, ó, essa cor, mas ela tem um nome, né? O verniz cedro. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar. O Google não vai nos dizer. Agora eu fiquei curioso. O cedro verniz aqui, ó. Aí, tá vendo? Ah, não, tem que mudar aqui, ó. É cedro que chama essa cor aqui. Tá? O nome da madeira o nome dessa cor aqui, ó, da madeira é cedro, que chama essa aqui. Então, esse verniz. Sempre que a gente quiser falar sobre cedro... Opa, alguém quer falar alguma coisa aí? Então, é cedro que chama essa madeira. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Essa cor. É a cor mais bonita que eu acho. E tem essa aqui também é bonita, mas essa cor aqui me chama mais atenção. Tá? Tem a avermelhada, amarelada, esbranquiçada, arroxeada, tudo dependendo da espécie. O cheiro também, né, está relacionado à presença de substâncias voláteis, concentradas principalmente na madeira de cerne. Pode limitar o uso da madeira a determinadas finalidades. Então, vocês já devem ter acampado, né, naquelas... o carvalho, né? O carvalho é uma das madeiras que tem esse cheiro. Você chega naquelas cabanas de madeira, né? Desses parques que tem, então você sente aquele cheiro ali dentro dessas cabanas. Da onde que vem esses cheiros? Vem dessas substâncias voláteis, né? Que estão concentradas dentro da madeira. Então, uma das madeiras, né, o pinus, ele também dá um cheiro, o eucalipto, ele dá cheiro, né, muito cheiro. Por quê? Porque eles têm essas substâncias voláteis. Aí lá da química, o que é uma substância volátil? Quem quer me falar alguma coisa aí? Tá, já que vocês estão de mal comigo e não quero falar nada. Então, essa questão das substâncias voláteis, né? Essas são substâncias que a determinada condição de pressão e temperatura, elas começam a evaporar e lançar e deixa esse cheiro característico, né, no ar. Aí esse cheiro característico a gente consegue determinar algumas madeiras de acordo com essa característica, né? Essa característica aí, algumas madeiras têm um cheiro muito forte e pode limitar o uso da madeira para essas finalidades. Por exemplo, imagina se você vai colocar essas caixas de madeira aqui de feira e você bota uma madeira que tem um cheiro muito forte. O que pode acontecer, né? Então, a questão do cheiro, ela pode ser, não permitir o uso da madeira para determinadas funções, né? Então, o cheiro, ele tem essa característica aí também. A gente tem o gosto, né? Essa característica só deve ser avaliada se o observador tiver certeza de que a madeira não recebeu nenhum tipo de tratamento químico. Lógico, né? Então, por exemplo, você colocou lá uma substância para tratar a madeira contra inseto e fungo, né? E você vai lamber a madeira para saber o gosto, se é determinada madeira, é lógico que a sua amostra vai estar enviesada, né? Porque você colocou algum extrativo ali, né? Então, o gosto ele apresenta também pouca utilização, não é um dos mais utilizados, né? Por exemplo, comparar com o cheiro. Tem umas madeiras que você chega, tipo o carvalho lá, que é utilizado para engarrafar para guardar, para envelhecer algumas bebidas. Vocês já devem ter tomado alguma bebida que foi envelhecida num carvalho, você sente aquele gosto característico da madeira, entendeu? Então, o gosto ele apresenta pouca utilização na identificação de madeiras, justamente por causa daquela questão até, por exemplo, lembra lá do sal que eu falei? Tem essa questão também, né? Pode excluir a utilização da madeira para determinados fins, né? Por exemplo, se a gente descobrir uma madeira que tem um gosto muito atrativo, né, a gente pode usar como palito, né? Já falei, mas a madeira que é utilizada para fazer esses palitos se chama álamo, né? A espécie é o álamo, e aí ele não tem nenhum gosto, né? Igual esse palito aqui, né? Pode excluir a utilização da madeira para determinados fins, né? No caso do palito, no picolé também, né? Aquele palito do picolé não pode ter gosto, né? Porque o gosto tem que ser só o picolé, né?
essas substâncias são apreciadas na indústria de bebidas, né, para o envelhecimento das bebidas alcoólicas. É a questão que eu falei lá do carvalho, né? O carvalho é uma das madeiras mais utilizadas para o envelhecimento de bebidas, né? Ele deixa um certo gosto na bebida, e esse gosto é muito apreciado, né? O gosto, você sente aquele gosto, né? Então, é uma forma de reconhecer se aquela madeira é ou não o carvalho, né? O GRAM, né? O termo GRAM refere-se à orientação geral dos elementos verticais constituintes do lenho, em relação ao eixo da árvore ou de uma peça de madeira. Em função do processo de crescimento, existem diferentes tipos, né? Tem o GRAM direita, né, linheira ou reta, ou GRAMs irregulares, né? Então, por exemplo, da orientação de crescimento da árvore. Então, você vai ter umas árvores que vão crescer mais tortas, né? Que é igual aqui, a gente tem esse desenho, né? Por exemplo, a gente vai ter essa fibra aqui, né? Por exemplo, crescendo. A gente pode ter umas árvores que têm um crescimento mais torto, assim, e outras árvores com um crescimento mais reto. Então, esse tipo de formação, né, de orientação geral do crescimento, né, dos constituintes do lenho da madeira, você pode também identificar uma madeira ou outra madeira de acordo com essa orientação das fibras, né? Então, que a gente vai ter o GRAM direita, né, a linha ou a linheira reta, né, que no caso dessa aqui, por exemplo, ou você tem essas com árvores com grãos irregulares, né, que as fibras de crescimento, né, que tem aqui, ó, vamos ver lá, essa que a gente consegue ver melhor, deixa eu ver, aqui, ó, tá vendo? A gente consegue ver aqui, ó, olha como é esse grão aqui, esses dois, se bem que esses dois aqui estão bem retos, ó, a gente consegue ver a fibra, ela bem reta aqui, ó, tá vendo? Só que vai ter umas árvores que elas essas fibras, elas não vão ser tão retas assim, retilíneas, né? Aqui a gente já está vendo um crescimento assim mais curvado que quando comparado com essa. Olha como essa está bem reta, essas aqui já começam a ter uma curva. Então, essa faixa de crescimento, algumas árvores elas vão ter uma árvore mais retilínea, né? O crescimento mais retilíneo e outros mais tortos, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A gente consegue ver isso mais bem aqui, ó. Olha a diferença dessa madeira aqui, né? Olha como ela tá bem ondulada. E essa daqui que tá mais reta. Olha, essa aqui é a mais retilínea, né? Olha, agora, olha essa como essas fibras, elas estão bem curvilíneas, né? Então, isso aí a gente consegue prever isso, né? Olha aqui, né? Aqui fez um corte, tirou a casca da árvore, né? Aliás, né, aqui ó, a gente está vendo a organização do crescimento aí desses grãos, está vendo como esse é totalmente irregular em comparação com esse aqui? Então, é uma forma aí de avaliar, né, identificar qual tipo de madeira que é. A gente tem a textura também, né? A textura é uma característica relacionada à dimensão e organização dos elementos celulares que compõem a madeira. Então, a gente pode ter 3 tipos aí de textura, né? De acordo com a organização celular da madeira, né? Então, deixa eu ver o que isso aqui tem um... Não vai. Tá, beleza. Então, aqui, ó, de acordo com o espaçamento, a gente vê a textura, né? Mas aqui não vai ter, deixa eu ver se eu consigo ver. Então, aqui, ó, organização, a gente pode ter uma célula, né? As células bem organizadas, né? Bem aqui, igual aqui, muito agrupadas, né? Pequenas, né? E a gente pode ter essas de textura, quando elas são assim, a gente fala textura fina, né? Aqui elas são mais espaçadas, né? São de textura média, e aqui de textura grossa, né? De acordo com esse tamanho das células que compõem a madeira. Então, a gente vai ter os tipos de textura, a textura fina, né? Que é, no caso, essa, que tem a célula bem pequena, né? O tamanho celular ali bem pequeno, e essas aqui com um tamanho celular médio, e essas aqui com tamanho grande, né? Influencia a qualidade final do acabamento superficial do produto da madeira. Então, a organização, o simples fato de uma espécie ter a textura fina, média ou grossa, ela vai influenciar no acabamento, né? Alguns vão considerar que preferem mais fino do que grossa, e assim por diante, né?
O brilho, né, é realçado pelos extrativos, especialmente os óleos e resinas, né, a importância de ordem estética, né, sob o ponto de vista de identificação, essa propriedade é considerada irrelevante, né? Então, algumas madeiras vão ter um brilho maior do que outras, esse brilho é dado principalmente por algumas substâncias, substâncias químicas que são depositadas na madeira. Então, ali, não, mas para a identificação da espécie, ela não é tão utilizada, né? E tem também a massa específica, que é uma propriedade física da madeira, né? O peso da madeira é uma característica que impressiona os órgãos sensoriais, né? Para identificação de madeira, para identificação macroscópica, a gente tem madeiras leves e madeiras pesadas, né? Foi o que eu falei. A gente comentou isso sobre um pouco, né, sobre densidade da madeira, né? A massa específica. Mas aqui no nosso caso da propriedade organoléptica, quando você pega uma madeira, então, se um dia vocês tiverem a oportunidade, eu quero que vocês peguem uma madeira de pinos e comparem com a madeira de eucalipto. Só de você pegar uma madeira muito leve, e se você tiver com dúvida entre peso, você consegue identificar se é um pinus. O pinus é uma madeira muito leve, então você consegue pegar ele e levantar ele facilmente. Já o eucalipto, você não levanta ele tão facilmente, porque ele é uma madeira mais pesada, né? Isso está relacionado com a quantidade de células que a gente tem ali dentro da madeira, né? Quanto mais células, maior a massa da árvore, né? Então, ela vai ser mais pesada, né? Ela vai ter maior... porque vocês lembram lá na primeira aula que eu falei, né? O que significa a densidade? É massa sobre volume. Então, uma espécie com maior peso, né, ela quer dizer que a gente tem mais massa ocupando volume, né, o mesmo volume. Vamos pensar, em 1 metro cúbico, uma madeira mais pesada, ela vai ter mais massa, né, mais gramas por volume cúbico, por metro cúbico, que com a madeira mais leve. Então, o que é essa diferença de massa? É a quantidade de células que tem ali dentro, né, de células dessa madeira, né, que formam essa madeira, né? Então, pessoal, a nossa aula terminou por aqui, né? Terminou assim, acabou nossos slides. Então, eram essas as quantidades, as propriedades organolépticas, né? A gente falou sobre cor, né? O que é que dá a cor, né? O cheiro, né? Que a gente falou principalmente utilizado lá sobre as substâncias voláteis que tem dentro da madeira, né, que, de acordo com cor, com a temperatura, elas começam a evaporar, né, e lançam no ar aquele cheiro característico que pode nos ajudar a identificar a madeira. A gente tem gosto também, né, que eu falei a questão de você ficar lambendo a madeira, textura, né, o arranjo das células, a massa específica, que foi esse último que a gente falou aqui, sobre a questão do peso da madeira, e também o brilho da madeira, né, que são as substâncias que se depositam ali. Então, são essas características, né, a cor, né, aqui o cedro, aqui é uma cor, essa madeira mais clara, ela é uma madeira mais nova, né, o pinus, uma madeira mais leve, aqui os tipos de cor, a gente tem amarelada, roxeada, castanhada, cheiro, gosto, essa questão do gosto pode influenciar, a questão do grão, né, do tipo de crescimento, que a gente viu aqui, ó, algumas mais curvas, curvilíneas, outras mais retilíneas, aqui, olha, essa madeira. Então, a gente tem esse tipo de crescimento também, né? Brilho, massa específica, e é isso, então, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre a aula? Sobre essa... Pode ser qualquer coisa aí sobre essas aulas. Alguém ficou alguma dúvida? Essa é a nossa, lembrando, essa é a nossa última aula síncrona do bloco, né? Deixa eu ver aqui, eu estou aberto aqui com a questão aqui. Ó, a André mandou aqui, então. Até dia... Então, no próximo bloco é do dia 5 ao dia
17, né? Dia 5/7 ao dia 17, a gente vai voltar para o bloco A, né? Então, que serão 2 semanas. Né? Nessas 2 semanas, eu acho que eu não dou nenhuma aula para vocês, não, acho que não. Do dia 19/7 ao dia 7/8, né, que é o bloco B, né, a gente está de volta. Então, pessoal, então nós estamos de volta aí a partir do dia 19/7 com a disciplina de tecnologia da madeira. Beleza, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, a nossa disciplina agora ela vai retornar no dia 19/7. É isso que está lá. Aqui, né, o nosso bloco B, né, ele vai retornar no dia 19/7 a dia 7/8. Beleza? Aí depois ele volta do dia 30/8 até o dia 17/9. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Já adiantando aqui para vocês, né? Esse próximo semestre, ele vai valer 30 pontos, né? Então, a gente vai fechar, no próximo bloco, né? A gente vai fechar os 50 pontos, né? Do primeiro semestre, ok? Então, o que vai acontecer? No início do terceiro bloco, né? Esse nós estamos no primeiro bloco B. A gente vai ter um próximo bloco, onde a gente vai fechar os 50 pontos, e no início do outro bloco, né? Do bloco B, a gente vai começar o bloco com a nossa semana de recuperação, beleza, galera? Eu vou colocar isso no calendário lá, mas já para vocês ficarem sabendo, beleza? Alguém quer fazer alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Peraí, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Esse bloco agora que a gente está, vai valer os 30 pontos ou 20 pontos? Não, esse aqui a gente está agora vai valer 20, o próximo vale 30. Ah, tá, entendi. Aí, né, o próximo vai valer 30, aí vai terminar ele, aí no outro bloco a gente vai para a recuperação. Mas ninguém aqui vai precisar de recuperação, não, né? Não, galera? Fala a verdade. Vocês vão estudar, tirar mais que 20, né? É isso? Não, 25 é 50. É 30. É 30. Não, vocês vão tirar 30 aí. Vai estudar. Ah, não dá, menino. Ô, professor, mas tá mais rápido isso? Todas as matérias vão ser assim? Tipo assim, só 2 blocos? Só 2 blocos? Não, aí vai faltar mais. Depois que a gente fizer esse bloco, né? Terceiro bloco, ainda vai faltar mais 3 blocos para acabar a disciplina. É que a gente está chegando. Mas isso Não, seria o no ano terceiro, inteiro, né? no terceiro bloco, a gente está no meio da disciplina. Quer dizer, falta o próximo bloco e o outro bloco. Entendeu? Acho que no caso vai depender de cada professor. Porque, tipo assim, cada bloco, ele corresponde a 25, mais ou menos 25% da disciplina, entendeu? Só que esse bloco foi 3 semanas, né? Então eu tenho que refazer essas contas aí. Mas o calendário acadêmico está falando que a recuperação ele tem que ser aplicada até o dia 17/9, entendeu? Que é o último dia do terceiro bloco dessa disciplina. Entendeu? A gente está no primeiro, lembrando. A gente está no primeiro bloco. O próximo bloco seria o segundo, correto? Aí no terceiro, até o final do terceiro, tem a recuperação. Entendeu? Que é até o dia 17/9. Eu posso deixar também a recuperação para o final do bloco. O que vocês acham? No início ou no final do bloco? Vocês que sabem. Mas eu não vou deixar para o dia 16. Ele vai ser pelo menos o dia 15. Entendeu? Que aí a gente deixa... Na semana, tá, beleza. Vou deixar na semana do dia 17 aí a recuperação. Mas eu já vou... No início do próximo bloco, eu vou colocar as datas certinho lá no calendário. Beleza, galera? Para ninguém ficar com dúvida. Só que aí a gente vai ter um prazo menor para entregar os questionários que na semana do bloco 3. Mas não se preocupe, tudo isso vai estar esclarecido. Beleza, galerinha? Deixa eu ver aqui se no chat tem alguma pergunta. Então tá bom, então, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui. Foi ótimo vê-los até dia 19, que a gente volta com a nossa aula de tecnologia da madeira. Beleza, galera?